Descobrir uma gravidez a pouco tempo do parto pode ser algo considerado raro, mas não é de todo impossível. Na reportagem especial desta semana, a Record TV foi conhecer as histórias de 3 mulheres que viveram uma gravidez silenciosa. A barriga não cresce, o período continua a aparecer todos os meses. Não há enjoos, cansaço, azia ou qualquer outro sintoma normalmente associado à gravidez. O corpo dá poucos ou nenhum sinais de estar a gerar uma vida, dando assim origem a uma gravidez silenciosa. Seguir carreira militar era o sonho de Kátia, que aos 19 anos estava decidida a ingressar na academia. Um exame de rotina veio alterar-lhe os planos e ditar aquela que foi a maior reviravolta da sua vida. Um eletrocardiograma onde me apareceram 2 batidas cardíacas. E foi aí que eu não tenho 2 corações, não é? Então descobrimos que eu estava grávida do Martim. Quando fomos ver, eu estava de 7 meses. Não tinha barriga absolutamente nenhuma, pesava 50 quilos, não tinha menstruação regular, fazia uma vida perfeitamente normal de uma miúda de 19 anos. Martim estava alojado na zona das costelas, tornando-se praticamente invisível aos olhos dos médicos. Eles conseguiram através apenas do fémur. Foi a única coisa que eles conseguiram ver nitidamente. As batidas cardíacas, isso dava para ouvir, tudo muito bem, porque a nível de formação, nós não conseguimos saber nada, porque não dava para ver. A surpresa inicial deu lugar a dúvidas. Certezas, apenas uma. A vida tal como a conhecia estava prestes a mudar. E no ar pairava uma pergunta. Ricardo, o que é que eu faço agora? Que é o meu marido. Nem foi dizer aos meus pais, foi mesmo o meu marido. E agora? Na ausência de todo e qualquer sinal visível de gravidez, a incredulidade tomou conta de Ricardo. Não é possível. Eu tenho que ver os exames, não é possível. Uma coisa é tu estares grávida, ok, estares no início. Agora, de 7 meses, impossível. Tu pesas 50 quilos, onde é que está a barriga, onde é que está o peito, onde é que está tudo. Os testes de gravidez davam negativos. Apesar dos testes negativos e do ventre liso, 2 meses depois, Kátia foi mãe de um menino perfeitamente saudável, num parto rápido e sem dor. Não me dei conta. Eu estava muito bem, de repente passou a senhora enfermeira ou parteira e disse, chamou, doutora, venha. Oh menina, prenda. E eu, prenda o quê? E ela, não deixe. Conforme ela diz não deixe, ela só teve tempo de pôr as mãos e o Martim saiu. Como se costuma dizer nas aldeias, foi um parido de gata, porque eu não tive contrações, não nada. Enquanto a senhora diz, aperte, não deixe, aguente, eu aguento o quê? Porque eu não estava a sentir nada. Eu senti uma dormência na zona das ancas, de resto eu não senti mais nada. E o Martim saiu. Correu tudo bem, mas cerca de 1 ano depois, o estado de saúde de Kátia complicou-se devido a uma variz vaginal. Fez vários exames e consultas no hospital, mas as dores não lhe davam tréguas. A variz cada vez estava pior. Eu cheguei a ter que meter algumas baixas porque as dores eram insuportáveis. E eu não conseguia mesmo andar, eu parecia um pinguim. Eu, nesses 10 meses, fiz análise ao sangue, ecografias vaginais, ecografias pélvicas. Exames que nada detectaram, mas quando a variz aumentou, a pontos de parecer que ia arrebentar, Kátia deu entrada nas urgências. Depois de ser observada por uma enfermeira, recebeu um diagnóstico diferente. E a senhora diz-me, posso? E eu, vai furar a... E ela, não vou mexer na variz. E eu disse, então está bem, a senhora conforme coloca a agulha, puf, rebenta-me ali as águas e eu estou a fazer xixi, o que é que você rebentou? Nem 2 anos tinham passado desde o nascimento de Martim quando a história se repetiu. Desta vez, Kátia e Ricardo tiveram apenas algumas horas para se prepararem para a chegada da segunda filha, Maria Inês. Chego ao pé dele e digo, Ricardo, vais ser pai.
eu vou ser mãe, estou grávida, a bebê vai nascer hoje. E ele, a bebê? E eu, sim, a bebê. O Ricardo ficou a olhar para mim, muito sério. Do nada começa-se a rir. Eu começo-me a rir e parecíamos dois totós a rir. Porque uma de uma gravidez de 2 meses, outra gravidez sem ser gravidez, foi assim, puf. Mãe de 3 filhos, Sónia descobriu, aos 42 anos, que estava novamente grávida. Ter outro bebê não fazia parte dos planos de Sónia e do marido Pedro, deixando-os sem saber o que fazer. E ficámos os dois um bocadinho em choque, porque não estava minimamente previsto nós termos mais um filho, até porque eu tenho 42 anos e ele também já tem 45, e porque também já tínhamos 3 filhos, e porque muda tudo, um 4º filho, não é? Carro, casa. Sónia não teve sintomas que a alertassem para a gravidez. Estava a amamentar o 3º filho, pelo que não tinha menstruação. A barriga não cresceu e só sentiu o bebê mexer 2 semanas antes do parto. Quando o Gabriel nasceu, o Rodrigo tinha 5 anos, mas eu estava a amamentá-lo. Ou seja, todo aquele processo de sentir nos peitos, não tive, porque eu ainda tinha leite, eu também foi um processo que me fez emagrecer. De acordo com as análises, estaria grávida de 5 ou 6 semanas, mas, na verdade, estava prestes a entrar em trabalho de parto. Eu só soube o tempo que estava quando me rebentaram as águas e eu fui para o hospital muito assustada. Das minhas outras 3, nunca me rebentou a bolsa, foi sempre feito no hospital. E quando rebentou a bolsa, veio bastante sangue. E eu disse ao meu marido, temos que ir para o hospital porque eu estou a perder o bebê, porque foi muito trabalho, foi muito tempo de pé e achei que estivesse num processo abortivo. Estava afinal grávida de 32 semanas e Gabriel nasceu prematuro, nesse mesmo dia. Sónia, que nada tinha preparado, pouco tempo teve para acolher a ideia de que ia voltar a ser mãe. Foi um choque grande e foi um processo muito doloroso, porque eu tive que me consciencializar que eu ia ter um bebê, que não sabia, que não tinha nada para ele, roupa, nada. Passa-nos tudo pela cabeça. Será que o bebê está bem de saúde, se está bem formado? Porque tudo o que foi ecografias, rastreios pré-natal, eu não fiz nada. Felizmente, a esmagadora maioria das gravidezes até acaba por acontecer e decorrer com toda a naturalidade. Se aquela mulher for saudável de base, se calhar até tudo vai decorrer naturalmente e sem complicações. Mas uma verdade é que ela não fez exames, não fez análises, não sabe como é que estava o seu estado imunológico em relação a algumas doenças infecciosas que podem ter impacto negativo no desenvolver desse bebê. Também não fez suplementos que são fundamentais. Érica chegou a Portugal há quase 3 décadas. Natural da Holanda, vinha passar uns meses com o namorado Paulo, carregada de projetos e sonhos e com um bebê na barriga. Estava em Portugal há pouco mais de 5 semanas, quando dores intensas nas costas a levaram às urgências. Enfermeiros, auxiliares, ginecologistas, de tudo vai para mim. Eu, de que bem me lembro, eu tive uns 9 a 10 pessoas à minha volta naquele momento. Eu senti um pânico na sala de observação, muito pânico entre eles. A certa altura eu disse em inglês, "Can somebody please tell me what's going on?" Pronto, e felizmente tive lá uma médica, obstetra, que também fez depois o parto, que me explicou, e ela só me disse que tens um bebê dentro de ti. Érica não teve qualquer sintoma para além de dores nas costas que se arrastaram durante meses. Os médicos suspeitaram de lesão muscular, stress, até mesmo de uma úlcera, mas nunca de uma gravidez já no último trimestre. Tal como os filhos de Kátia, a bebê de Érica estava também alojada nas costelas. Eu tive menstruação todos os meses, fui vigiada na Holanda, nunca tive nada, não tive aumento de peso, não tive mesmo nada, nem enjoos, nada. Era ginasta artística e então ela estava atravessada e com a cabeça presa, e ela estava transversal, estava na horizontal e os meus abdômen não deixaram ela descer.
Aquela mulher elegante, aquela mulher que muitas vezes até está associada à prática desportiva, que acaba por ter uma parede abdominal bem musculada, está claro que a própria parede abdominal pode também não distender tão facilmente. E se isso for associado a um bebê mais pequenino, um bebê que pode ter um crescimento insuficiente, pode não ter que ser patológico, mas pode ser um bebê pequeno, então facilmente também acaba por ir passando despercebido. Grávida de 37 semanas, impedida de viajar e voltar para casa e sem falar a língua, Érica contou com o apoio total de Paulo, o homem com quem viria a casar e a ter mais 4 filhos. A primeira coisa que disse o Paulo, pronto, o médico disse que não podia sair, disse, olha, é o seguinte, eu não vou-te prender por, olha, temos um bebê, porque eu não sei se é deficiente ou não, se é deficiente eu tenho melhores cuidados na Holanda. Eu disse-lhe que eu assumi a responsabilidade total. Ele achou-me maluca por dizer uma coisa dessas e ele foi muito prático. Ele disse, olha, vamos jantar, temos que mudar coisas, temos que buscar baby grows e fraldas, ou o que um bebê precisa para estarmos preparados, e ele foi muito prático e apoiou-me muito. 12 dias depois de descobrirem que iam ser pais, Érica e Paulo deram as boas-vindas a Lisa. Nasceu um bebê, mas Érica ainda precisou de tempo para se sentir mãe. Foi estranho, eu não me senti nada mãe, não. Sentia que algo saiu dentro de mim. Senti um pouquinho mais quando eles devolveram-me a pé de mim e puseram mesmo na minha frente para observar, olha, isto é teu, pronto, tipo, é teu, és mãe agora. E isto levou bastante tempo até eu me sentir mãe. Não é de parte de cuidar, mas de parte psicológica. As gravidezes silenciosas são ainda encaradas com desconfiança e preconceito, como um fenómeno raro e difícil de acreditar. Nem eu acreditava até me acontecer, não é? Tive muitas pessoas muito próximas, da própria família, por causa de invejas, ciúmes, não sei, principalmente que eu acho que se eu soubesse, eu nunca tinha vindo para cá. Não é? Se eu tinha descoberto que estava grávida na Holanda, eu nunca punha-me em risco a mim ou o bebê para vir para Portugal. Uma em cada 500 grávidas, até às 20 semanas, pode não perceber que está grávida, e depois também até ao final da gravidez, uma em cada 2.500 mulheres também poder passar. As pessoas não acreditam que nós não sabemos. Então, logo quando eu fui para o hospital e que a médica me diz que eu tinha um bebê de 32 semanas, ela própria estigmatizou-me, porque disse-me, mas é mãe de outros 3 filhos, tem 3 filhos em casa, não tenho? Tenho. E vou ter um quarto. Portanto, ela estava a dar-me a entender que eu tinha sido irresponsável e negligente com o Gabriel. Sónia foi mais tarde tranquilizada por um médico que lhe apontou vários fatores que contribuíram para que não percebesse a gravidez. Quando eu fui à consulta do pós-parto, que me disse que realmente o facto de eu amamentar, de não ter menstruação, de ter perdido, eu engravidei e perdi 7 quilos. A culpa, que tantas vezes anda de mão dada com as mães, toma novas proporções em casos como estes, em que o bebê resolve chegar sem aviso prévio. Sente-se culpa por irmos ter um bebê sem ter nada preparado para ele? Foi uma coisa que me custou muito, foi ter que vestir o meu filho com roupas que não eram dele, confesso. Depois era eu perguntar à médica, mas ele está bem, ele está bem formado? E ela dizia-me que não sabia porque já não tinha o líquido amniótico, portanto não fazia o contraste. Eu senti-me culpada, porque eu via amigas minhas, quando elas engravidavam, elas tinham a barriga, elas tinham tudo. Uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca fiz, que se costuma fazer sempre, especialmente o primeiro filho, é a barriga de gesso. Eu nunca fiz nada disso. Eu nunca tive o chá de bebê, eu nunca fiz nada dessas coisas do primeiro nem do segundo. Então eu optei por não fazer de Margarida também. Margarida é a terceira filha de Kátia. Descobriu às 6 semanas de gestação e desta vez teve direito a todos os sintomas de grávida. Eu paguei pelas outras 2 gravidezes que tive, sem dúvida alguma. Eu acho que tive 3 gravidezes numa. Para já tinha barriga e parecia que tinha um quadrigémeos. Tive imensas contrações.
corajosas as senhoras, as grandes senhoras que têm gravidezes verdadeiras, como se costuma dizer, e que têm enjoos, que têm mal-estar, que vomitam, que têm contrações, que sofrem o parto e que voltam lá novamente. Depois da surpresa, do choque, da culpa e de todas as mudanças que os filhos trouxeram, estas mães ficaram com uma boa história para contar. E olha, de ti, meu menino, descobri que estava grávida aos 7 meses. E foi porque ia para a Academia Militar, fiz os exames no Hospital de Estrela e tal. E havia 2 coraçõezinhos, estavas lá tu, ó pinguim. E foi, da Inês foi, olha, tu vieste tipo, cheguei, descobri que estava grávida de ti e já estavas a nascer, Maria Inês. Eles riem-se, a Maria foi encontrada no lixo, a Margarida, eles metem-se que é uma mais nova a dizer, cala-te, foste encontrada no lixo. E ela diz, não, não, a mãe a minha é a única que tem provas. Vou contar com a maior naturalidade possível. Portanto, vou-lhe dizer que sim, que de facto ele foi um bebê surpresa, que é muito bem-vindo à nossa família, que é uma bênção na nossa família. Ela tinha 8, 9 anos, começámos a introduzir. Paulo e eu começámos sempre muito liberais a falar sobre isso. Porquê? Para protegê-la. Acho que ela devia saber a primeira mão. Ainda hoje em dia há pessoas, eu sei, que não acreditam, que acham que eu escondi uma gravidez. Não achei justo para a minha filha, a nossa filha, para ela saber por terceiros. São histórias com um final feliz. Mistérios do corpo humano que até a própria ciência tem dificuldade em explicar. Diagnósticos de varizes, dores nas costas ou úlceras, que não passavam afinal de uma gravidez silenciosa.